Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte e estou voltando aqui hoje com nossa aula 3, falar um pouquinho do modelo OSI. Esse modelo está no nosso capítulo 2 do nosso material, onde a gente começa a falar um pouquinho sobre as camadas que nós temos. Então é importante que vocês estudem, né? Reforcem bem esses conceitos que a gente vai trabalhar hoje aqui, porque para a disciplina de redes, esse modelo OSI, né? Essas camadas do modelo OSI, elas são bastante significativas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Professor, o que é o modelo, né, OSI? O que é o modelo de referência OSI? Então, para que você tenha, por exemplo, uma conexão com a internet, para que você consiga conectar a sua impressora, para que você consiga mandar um e-mail para algum colega seu, né? Foi preciso determinar um modelo para a padronização, né? Então, para que essa interconexão de sistemas de computadores acontecesse, né, com diferentes fabricantes que hoje a gente tem no mercado, foi necessário estabelecer uma padronização para que pudesse ser feita essa interligação, seja de um sistema operacional, por exemplo, nós temos o Windows e o Linux, então eles precisaram padronizar de alguma forma para que a gente pudesse se comunicar com máquinas diferentes. Tá bom? Então vamos lá. O modelo RMOSI, né, Referential Model, né, Open System Interconnect, é o modelo de referência ou de interconexão de sistemas abertos. Então, quando você ouvir falar no modelo OSI, você pode ter certeza que você está falando na parte de padronização dos sistemas. Então, esse modelo baseia-se em uma proposta desenvolvida pelo ISO, né, International, uma organização internacional para a padronização desses modelos, que hoje, se não fosse ele, a gente estava sem ter essa comunicação que a gente tem hoje, né? Que a gente está aqui hoje se comunicando, por exemplo. Bom, você como usuário pode utilizar navegadores, né, browsers, de fabricantes diferentes. Você pode utilizar o Internet Explorer, o Mozilla, o Firefox, né, o Chrome. Por mais que eles sejam de fabricantes diferentes, você consegue se comunicar, embora aqui no meu computador eu possa ter o Chrome, né? E aí você no seu celular ou no seu computador, você pode ter um Firefox, né? E outro por aí, tá? Mas a gente consegue ter essas comunicações. Embora que também o sistema possa ser um Android, né, do celular, ou Windows, ou um Linux. Então, mesmo assim, a gente consegue navegar pela internet sem problema. Então, isso se deve à padronização do protocolo o HTTP, né? É o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, o protocolo de transferência de hipertexto. Todos eles são padronizados, né? Por exemplo, nas páginas web, todos eles utilizam o HTML, né? Para que quando eu use um browser diferente, todos tenham a mesma padronização, né? Consiga receber da mesma forma todas essas informações. Um outro exemplo são os e-mails, né? Você pode utilizar e-mails diferentes. Por exemplo, eu posso usar um Gmail e mandar uma mensagem para uma pessoa que tem um Hotmail ou um Yahoo.
embora que eles tenham provedores, né, diferentes. Mas por que que isso acontece? Devido a uma padronização nos seus protocolos, certo? Nas suas camadas, por exemplo. Neste caso dos e-mails, o protocolo utilizado é o SMTP, né? É o protocolo de transferência de correio simples. Então, isso aí mostra que existe uma padronização para que a gente tenha uma comunicação entre os e-mails, ok? Então, daí a importância de se trabalhar isso aí. Então, como mostra a figura em 2.1 do nosso material, né, demonstra o uso desses protocolos por mais usuários navegando na internet, usando o HTTP. E por outro, remetendo um e-mail. Nesse caso, o e-mail fica armazenado em um servidor até que o destinatário leia e jogue no lixo. A internet está representada pelo globo terrestre. Antigamente, não sei se é da época de vocês, mas, por exemplo, para a gente receber um e-mail, a gente tinha que baixar para o nosso computador. Ele chegava para a gente verificar, a gente baixava assim que ligava esse computador para no nosso computador. Mas agora não, ele fica lá no servidor, hospedado, e quando a gente quiser dar uma olhadinha, né, abre lá, por exemplo, o Gmail, abre o Hotmail e vai verificar a nossa caixa de e-mail, o que é que nós temos para ver, né? Então, aí é um exemplozinho usando o HTTP. Muito bem, bem complexo isso aí, precisa se ter, pessoal, uma dedicação muito importante para que se tenha uma visão sobre a importância dessas redes, né? E nós estamos falando aqui da rede mundial, né? A internet. Mas lembre-se que também isso não se resume só à questão da internet. Nós temos também a questão de redes domésticas que a gente precisa também saber trabalhar. Muito bem. Esses dois protocolos são apenas exemplos de vários outros que são utilizados. Eu acabei de falar agora para vocês, né, dos tipos de rede. A gente tem rede de internet, a gente tem uma rede local, a gente pode ter uma rede, uma determinada empresa e por aí vai. Então essa comunicação foi dividida em camadas. Em cada camada existem vários protocolos. Então, para poder haver essa padronização, para que a gente possa se comunicar, foi definido algumas camadas, certo? E cada camada, é importante dizer isso, cada camada tem a sua função. Então, se eu quero mandar uma mensagem, se eu quero mandar um e-mail, eu tenho que seguir, né, o meu Gmail segue um protocolo, né, para poder essa mensagem chegar lá. Caso contrário, se não tiver uma padronização, eu não vou conseguir enviar esse e-mail. Ok? Então, por exemplo, dois protocolos citados aí, que ele falou do SMTP e o HTTP, fazem parte da camada de aplicação. O que é essa camada de aplicação? A gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre ela. Mas, se a gente não tiver os protocolos de acordo com o HTTP, por exemplo, o HTTP que a gente conhece, o endereço de e-mail. Ou, por exemplo, uma página de internet. Se você não digitar a página corretamente, o que é que vai acontecer? Vai dar um erro, você não consegue abrir a página. Então, ou você digita essa página correta, aí vai reconhecer o endereço, o servidor, né? Vai encaminhar o servidor, o endereço da página, você vai conseguir abrir, beleza. Mas por que você consegue fazer isso? Porque houve uma padronização do endereço para que você chegasse até lá, certo? Então, essa é a função, por exemplo, da camada de aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela lá na frente. Beleza? Então, vamos lá. Neste caso aqui, vejam as camadas que nós temos, que eu venho falando para vocês. Nós temos 7 camadas. Então, esse modelo OSI, né, ou IOSI, ele
é uma organização internacional para a padronização. Então, para que isso aconteça, essas camadas, são 7 camadas aí, elas precisam estar dentro dos protocolos. Caso contrário, você não consegue trabalhar na rede. Então, essa organização ela foi fundada em 23 de fevereiro de 1947. E a gente já vinha falando sobre isso em aulas anteriores, dizendo que precisa-se ter uma padronização para que a gente tenha comunicação, certo? Então, você imagine, por exemplo, um Netflix. Netflix ele precisa estar em comum acordo com todos os browsers, por exemplo, do computador, de uma TV, né? Para que você tenha acesso a esse Netflix em qualquer aparelho. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma padronização. Lógico que eu não estou falando, por exemplo, de algumas TVs antigas, né, memória e aí por diante. Estou falando que a gente ter acesso a isso, a gente precisa ter uma padronização, né, na rede para que eu possa ter um Netflix, por exemplo, na minha TV, na minha Smart TV. E quando se fala desse modelo OSI, né, a gente pode também estar falando, pessoal, sistemas telefônicos, várias outras situações que são usadas essas camadas. Então nós temos 7 camadas aí, a camada 1, que é a camada física, né, a camada de enlace, a camada de rede, né, a camada de transporte, aí, que transporta todas as nossas informações, o que nós queremos acessar, a sessão, né, a apresentação e a aplicação. Então a gente vai ver nas próximas aulas todas essas camadas. E aí eu quero deixar uma mensagem para vocês que vocês precisam estudar a fundo essas camadas, né? Por quê? Porque elas vão ser fundamentais na nossa disciplina de rede. Então, para mim ter um e-mail, para mim mandar uma mensagem, criar um e-mail, o que é preciso ter? Para mim abrir uma página de internet, o que é preciso ter nesses protocolos? Tá bom? Então a gente vai falar tudo isso aí detalhadamente sobre cada camada nas próximas aulas. Tá bom? E aí qualquer dúvida, fala comigo aí nos nossos canais de comunicação e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Beleza? Valeu e até a próxima, pessoal.